Olá galera! Aqui é o Gabriel. Hoje eu lhes trago mais um SCP pouco falado no YouTube e um SCP curioso na minha opinião. Que é perigoso pelo simples motivo que ele pode fazer qualquer coisa, desaparecer apenas fazendo relação com o primeiro objeto percebido por ele. Então hoje eu lhes trago o SCP-2470. Então já deixa o seu like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e compartilham esse vídeo com seus amigos. Mas então é isso, bora pro vídeo. SCP-2470. Nome do objeto: singularidade do vazio. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Para facilitar a contenção, a Área 141 foi estabelecida no local da descoberta. Devido à natureza extremamente perigosa de SCP-2470, bem como a potencial ameaça de movimentos e seitas religioso-místicas pró-apocalípticas, o pessoal no local é responsável por conter o objeto e proteger a Área 141 de toda e qualquer ameaça externa. Descrição: SCP-2470 é uma entidade existencial específica, ou um elemento perceptivo, que é objetivamente uma manifestação inicial de um cenário de classe ZK. Devido a obstáculos intransponíveis relacionados à sua percepção, a aparência do objeto, se houver, permanece desconhecida. Seu locus atual é determinado indiretamente, com base na área de efeito que produz. Esse efeito se manifesta através do desaparecimento instantâneo de qualquer objeto ou evento percebido por SCP-2470 da realidade objetiva. Isso se aplica, em primeiro lugar, aos aspectos mais próximos, diretamente acessíveis aos sentidos do objeto. Posteriormente, à medida que o objeto acumula conhecimento, adquire uma compreensão abstrata da natureza das coisas e faz generalizações, o efeito se estende aos próprios fenômenos, suas consequências diretas e, posteriormente, indiretas. Por exemplo, durante a operação de recuperação inicial, notou-se que o som dos passos dos agentes, os referidos agentes, estavam obstruídos da vista por cortinas de fumaça, estava começando a se tornar abafado devido à cessação das oscilações sônicas. Logo em seguida, grandes volumes do próprio ar começaram a desaparecer espontaneamente, o que causou efeitos hipobáricos. Isso foi seguido pelo desaparecimento das pernas de vários agentes e, finalmente, os agentes desapareceram total e completamente. De forma semelhante, a princípio, vários coágulos da cortina de fumaça mencionada desapareceram, mas o efeito logo se espalhou para nuvens de fumaça inteiras, seguidas por todas as granadas de fumaça ativas no local da operação. Isso culminou no desaparecimento de todas as granadas de fumaça daquele tipo específico no local da operação, independentemente de estarem dentro do alcance da percepção do objeto. O desaparecimento do solo fez com que uma cratera de até 200 metros de profundidade se manifestasse no local da descoberta do objeto. Aparentemente, o objeto estava de alguma forma confuso, pois cada volume de solo desmanifestado trazia mais à vista, o que retardou o processo. Ele não conseguiu perceber a Terra como uma entidade limitada e finita. Devido aos constantes desaparecimentos de ar, a pressão atmosférica caiu no local da operação e um ciclone constante de alta corrente se formou. Como qualquer generalização de razões por trás de qualquer fenômeno inevitavelmente leva ao uso de conceitos abstratos e, eventualmente, leva ao raciocínio lógico da existência do universo em si, SCP-2470 é classificado como um risco potencial de classe ZK. De acordo com a análise dos dados coletados, foi estabelecido de forma confiável que o objeto possui os seguintes sentidos: uma percepção de radiação eletromagnética em uma faixa de frequência extremamente ampla, incluindo o espectro visível, que é análoga à visão. Uma percepção altamente sensível de estímulos mecânicos, que é análoga ao sentido tátil e à audição. Uma percepção de dados expurgados. É razoavelmente provável que o objeto possua os seguintes sentidos:
Uma percepção telepática direta, mas severamente limitada. Uma percepção de certos efeitos quânticos, particularmente a superposição quântica de estados, como um fenômeno singular. A última hipótese está relacionada aos eventos que aconteceram durante redigido, bem como danos e desmanifestação de, pelo menos, sensores de equipamentos e órgãos sensoriais humanos durante tentativas de perceber o objeto diretamente, o que aparentemente está relacionado ao colapso da função de onda que inevitavelmente acompanha um ato de percepção e é aparentemente perceptível por SCP-2470. Além disso, essa hipótese, combinada com a conclusão referente a dados expurgados, fornece uma explicação de como o objeto consegue evitar a exposição ao paradoxo de Weishaupt. Aparentemente, o efeito do entrelaçamento quântico do objeto no tempo presente consigo mesmo em um futuro imediato permite que ele preveja o efeito danoso do agente memético sem sequer ter uma noção de sua natureza e, com base nessa informação, permite que SCP-2470 se recuse a percebê-lo, fechar os olhos, metaforicamente falando. No entanto, o fato de esse modus operandi permanecer como sua única forma de existência por anos em contenção conta a favor da adequação do paradoxo e da proficiência do procedimento de neutralização desenvolvido, que se baseia na inoculação forçada de um meme destrutivo, ignorando os sentidos do objeto. Informações removidas do acesso público. Exclusão pendente. Autorização de nível 4 é necessária para continuar. Registro de recuperação. O primeiro relato da atividade anômala do objeto foi feito em 20 por volta das 00 por um observador de aeronaves da FGU Avializa Ucrânia. 5, que realizava monitoramento de segurança contra incêndio na área redigido. O piloto relatou uma enorme área desmatada ao redor de uma cavidade ampla e profunda. A comunicação com o piloto foi interrompida logo em seguida. O relatório foi interceptado por agentes disfarçados da Fundação no mês e uma operação de reconhecimento com forças-tarefa móveis foi organizada. As hipóteses iniciais sobre a natureza do objeto o definiam como algo semelhante a um buraco negro em miniatura. No entanto, a análise primária refutou esse ponto de vista e demonstrou a verdadeira natureza da anomalia. Vários métodos de contenção ou neutralização, como dados expurgados, foram aplicados sem sucesso, seguidos por uma proposta de usar o paradoxo de Weishaupt para neutralizar o objeto. Essa tentativa foi um sucesso parcial. A neutralização não foi alcançada. No entanto, descobriu-se que o portador do paradoxo não era suscetível ao efeito do objeto, o que permitiu à Fundação capturar SCP-2470 após várias tentativas mal-sucedidas e desenvolver os protocolos de contenção atuais. As perdas totais durante toda a operação somam funcionários. Trecho do relatório do Dr. Houve um episódio notável durante uma das primeiras tentativas de neutralização, quando, por sugestão do agente, um espelho foi colocado no campo de visão do objeto. Parecia lógico que, após ver seu próprio reflexo, o objeto se neutralizaria. No entanto, embora as outras coisas refletidas no espelho tenham sido submetidas ao seu efeito em sua totalidade, o objeto em si não sofreu nenhuma alteração. Em vez disso, destruiu o espelho, embora essa ação tenha levado 12 segundos a mais do que normalmente levaria para itens de escala semelhante. Além disso, é óbvio que o objeto não estava se autodestruído devido à autoconsciência há anos. Isso pode ser racionalizado por uma das seguintes hipóteses. O objeto é capaz de aplicar seus efeitos seletivamente ou é passivamente não suscetível a eles. O objeto é incapaz de perceber a si mesmo ou está evitando isso. O objeto em si é incognoscível. A natureza cognoscível do objeto é, na verdade, o próprio objeto. Qualquer tipo de cognição resulta na duplicação do objeto, o que equivale ao objeto crescer devido à sua natureza indivisível. A última hipótese: dados expurgados para um controle mais preciso. De acordo com os dados coletados posteriormente, uma pequena vila abandonada desde pelo menos o final da década de 80, situava-se no local da descoberta inicial.
No entanto, alguns anos antes do surgimento da anomalia, ela havia sido ocupada por membros de uma comunidade religiosa radical pró-apocalíptica não identificada. As evidências de sua atividade são vagas e inconsistentes, embora sugiram que dados expurgados